Para aqueles que não sabem, eu sou professor de educação infantil e ensino fundamental. Em uma das minhas aulas, eu pedi para que uma menininha de 3 anos guardasse o seu ursinho porque a hora da brincadeira tinha acabado e começaríamos a história do dia. Ela se recusou a princípio, mas eu insisti. Expliquei que todos os amiguinhos dela também já tinham guardado seus brinquedos e estavam esperando para ouvirem a história juntos. Os olhos dela ficaram cheios de lágrima, mas ela concordou e decidiu guardar o brinquedo na mochila. Mas um momento antes de guardá-lo, ela me fez a seguinte pergunta: por que eu ainda estou chorando? Ela conheceu naquele momento uma verdade com a qual vai ter que lidar pelo resto da vida. Nem sempre que fazemos uma escolha com a mente, o coração concorda. Existem pelo menos 2 grandes tipos de vilões no cinema. Primeiro, nós temos os vilões que são conceitos. De desastres naturais a monstros que não se sabe de onde vêm nem o que querem, eles geralmente estão mais associados a uma ideia, a uma noção de perigo, e não a um caráter maligno de alguém. Por outro lado, nós temos os vilões que se sustentam principalmente por quem são, por sua personalidade. Eles têm trejeitos marcantes, discursos memoráveis, histórias interessantes. E Thanos, o vilão de Guerra Infinita, parece ser uma mistura das duas coisas. Quando ele ou seus enviados estão prestes a chegar, um silêncio toma conta da cena, o ar muda, o clima fica tenso. É como se a direção do filme quisesse mostrá-lo como um desastre natural que está vindo ao encontro dos heróis. Mas Thanos também é um vilão muito vivo. Ele tem presença, é imponente, convicto e, apesar de ser um brutamontes, é muito eloquente também. É a partir dessas características, inclusive, que ele consegue fazer uma lavagem cerebral em outros personagens que também foram vítimas de sua crueldade, mas passaram a servi-lo inquestionavelmente. A estes, ele chama de filhos, e entre esses filhos está Gamora. Ela teve o seu planeta invadido pelo exército de Thanos, que dizimou metade da população em nome de sua filosofia. Perdida no meio da confusão, a personagem, que ainda era uma criança, foi encontrada pelo vilão, que a acolheu. Em Guardiões da Galáxia 2, é revelado que na infância delas, Thanos forçava Gamora e sua irmã adotiva Nebula a lutarem entre si para ver quem era melhor, quem seria mais útil para ele na cruzada pelo destino do universo. E é assim que esse déspota vê os seus filhos, como ferramentas. Nessa cena de Guerra Infinita, por exemplo, Gamora e a arma do Quill estão dispostos no quadro como equivalentes. A diferença é que o Quill está contra a própria vontade, disposto a usar a arma para poupar alguém que ama de ser torturada, enquanto Thanos está usando alguém que supostamente ama como arma para fazer um jogo sádico de poder. E é claro que a personagem se sente usada nessa situação, como qualquer um de nós se sentiria. Mas na sua juventude, enquanto ainda estava lutando ao lado do vilão, Gamora foi se provando eficaz no combate e se tornando a favorita dele. Ela começou a gostar disso, da batalha, da violência, e quando se dá conta, está sendo parte da mesma peregrinação genocida que exterminou seu próprio povo, se afirmando como nada além de uma arma nas mãos de seu torturador. Você já deve ter ouvido falar da Síndrome de Estocolmo. Em 1973, 2 assaltantes invadiram uma agência bancária e fizeram 4 funcionários cativos durante 6 dias. Durante esse período, os sequestradores e os reféns conversaram, se conheceram e até jogaram baralho juntos. Quando a polícia conseguiu invadir o banco para libertar os sequestrados e prender os criminosos, os 4 prisioneiros tentaram proteger os sequestradores dos policiais. Quando questionados a respeito dessa atitude, os reféns disseram que eles até que gostavam dos homens e não queriam que nada de mal acontecesse com eles. A partir daí, o termo Síndrome de Estocolmo, que foi onde aconteceu esse fato, passou a ser utilizado para se referir ao fenômeno no qual a pessoa que está em cativeiro desenvolve sentimentos positivos em relação ao criminoso. Segundo a psicologia, trata-se de um mecanismo de defesa para amenizar situações de tensão. A princípio, quem está preso àquela circunstância assustadora obedece a todos os comandos dados por uma questão de sobrevivência, para não irritar o agressor e colocar a própria vida em risco. Mas quando isso se estende por um período um pouco mais longo, um sentimento de dependência e submissão começa a surgir na vítima, que numa tentativa inconsciente de amenizar o estresse, começa a acreditar que até que aquilo não é tão ruim assim. Eu posso imaginar como é confuso para uma criança como a Gamora ver no mesmo indivíduo um pai e um monstro. O mesmo cara que destruiu a família e o planeta dela a oferecer um lar tóxico e violento,
mas era a única coisa que ela tinha. No quadrinho que antecede Guardiões da Galáxia 2, vemos que para tornar essa realidade um pouco mais suportável, ela se convence de que gosta de ser submissa ao Thanos, ainda mais quando ele começa a tratá-la como favorita entre todos os filhos. Ela não hesita em quase matar a própria irmã só para provar o seu valor para ele. Desde a primeira aparição nos filmes da Marvel, ela já parece ter superado Thanos ao passar pro lado dos mocinhos. Mas em Guerra Infinita, quando ela pensa que o matou, chora desesperadamente. Mesmo que intelectualmente a gente saiba que tá tudo errado, mesmo que as pessoas nos mostrem, mesmo que a gente esteja sofrendo com aquilo. Cortar as relações afetivas que a gente tem com pessoas e situações que nos prendem e nos machucam pode ser extremamente difícil. Portanto, eu não poderia julgar aqueles e aquelas que ainda não conseguiram, mas é importante ressaltar que isso deve ser feito o mais rápido e da maneira mais implacável possível. Mesmo que doa, mesmo que a gente chore, vale a pena sermos corajosos agora para garantir a nossa paz no futuro.